Eu sempre procuro, nas minhas aulas, Cláudio, explicar, né, que são poucos os fenômenos eletromagnéticos, né? Eu contabilizo 6 fenômenos eletromagnéticos reunidos em 3 classes de fenômenos, né? Agora, a partir desses fenômenos, o homem, usando da sua inteligência, criatividade, passou a fazer uso desses fenômenos, construindo dispositivos, equipamentos, né? O que nós vamos mostrar agora é alguns usos, mas são muitos usos, daquele fenômeno que nós discutimos anteriormente e demonstramos. Ou seja, quando a gente coloca cargas elétricas em movimento, gerando uma corrente elétrica, mas pode ser uma carguinha só, mas aí fica um campo muito fraquinho, né? É bom que tenha muitas cargas elétricas. Quando cargas elétricas estão em movimento, elas geram um campo magnético. Então, vamos agora, né, falar de 2 usos, mas são muitos os usos, né, desse fenômeno. É claro que agora tem uma coisa curiosa, né, porque também as coisas evoluíram no sentido da gente entender um pouquinho os materiais ferromagnéticos. Esse é que é o ponto, né? O ferro doce, é um material ferromagnético. No entanto, não é como os ímãs. Eles não exibem uma magnetização em caráter permanente, temporário só. Isso que é curioso. Ele vira um ímã, mas quando? Quando ele se encontra sob a ação de um campo magnético que orienta, na verdade, os momentos de dipolo magnético no interior dele. Agora, cessado o campo magnético, ele vai se desmagnetizar, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui nessa aplicação, né? Na construção de um eletroímã muito simples, usando aqui a criatividade do Cláudio, né? Então, vamos lá, Cláudio. Bom, é muito simples mesmo. Para isso eu vou usar, quer dizer, aqui usei um fio de cobre esmaltado e várias espiras, quanto mais puder, quanto mais espiras, melhor. Um prego, né, e aqui os terminais. Como isso aqui é um fio de cobre esmaltado, ele tem um esmalte isolante, de novo há a necessidade de raspar com uma tesoura, um estilete e deixar o cobre sem o esmalte, tá? Porque senão ele não vai fazer a passagem. É o cobre que é condutor. O cobre né? é condutor, exatamente. O esmalte é para exatamente isolar. O esmalte é para provocar um efeito oposto, na verdade. Né? E isso é importante, porque se eu não tivesse aqui o esmalte, esse cobre iria fazer um curto-circuito com o cobre dos... Então, não adiantaria nada fazer essa bobina. Então, necessariamente, tem que ter o esmalte. Uma pilha e quando a gente... pilha é para gerar corrente, corrente, né? sim. A pilha é para gerar corrente. Exatamente. Né? E como você falou, há necessidade de uma corrente alta, muitas cargas passando por segundo. Aqui eu vou gerar certamente mais do que 2 amperes. 2 coulombs por segundo passando aqui no fio, ou seja, uma quantidade enorme de cargas. Bom, então a gente pode ligar um dos terminais, um dos fios num polo, aqui no caso negativo, e o lado positivo no outro terminal. Passou a corrente, já é um eletroímã. Já é um eletroímã. Já é um eletroímã. Passou a corrente, ligou ali, já é um eletroímã. Exatamente. Ok. Agora vamos ver como ele funciona. Olha lá. Olha aí. Então, desligando ele, né? Então eu posso ligar e desligar esse meu ímã. Né? Veja, o prego se transforma num ímã, mas em caráter temporário.
enquanto existir a corrente, ou seja, enquanto existir o campo magnético responsável pela magnetização do material. O ferro doce tem essa característica, né? Olha só que utilidade, né? Um eletroímã. Ele só funciona como ímã enquanto tem uma corrente elétrica, ou seja, enquanto existe um campo magnético que vá magnetizar, né, o prego, no caso, o ferro doce. Né? E uma outra aplicação bastante comum que a gente tem em casa é a campainha. Então a campainha funciona também pelo mesmo princípio. Eu tenho aqui uma bobina, ou seja, um fio de cobre comprido, enrolado, né? Aqui chega a quase milhares de vezes, né? O número de voltas. Tem um pedaço de ferro no meio e tem uma mola aqui. Então, se eu empurro, o ferro desce e a mola ele põe ele de volta. Então, quando eu aciono a campainha, ao acionar ele puxa o ferro para lá. Exerce uma força para lá. Exerce uma força para lá. E ele vai acionar essa plaquinha aqui. Ele atinge e produz o som. Produz o som. Na volta, por causa da mola, ele aciona essa outra plaquinha. Então você tem um din-dong, né? Quer dizer, Aí, na ida e na dispositivo volta. Simples, né? Mas fazendo uso do mesmo fenômeno. Né? Passou uma corrente elétrica, quando ele liga, na verdade, né? Ele produz uma corrente elétrica, né? Que atrai aquele pedaço, né? Bate lá e depois volta quando você Desliga. liga e desliga. Olha aí. Quantos dispositivos a gente pode construir, né, fazendo uso desse fenômeno curiosíssimo. Passagem de uma corrente elétrica leva à geração de campos magnéticos. É isso.